E aí, sétimo ano, a gente vai começar mais uma aula de ciências, a penúltima aula do trimestre. Vocês estão vendo que estão acabando, gente? Estou falando para vocês desde a última aula. Tem que fazer as atividades, não deixem atrasar, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai tratar ainda sobre o assunto ali das máquinas térmicas que a gente estava vendo, né, nas últimas aulas. Mas antes, vamos ler aqui junto. Programa garantiu economia de 17 milhões a agricultores. A gente está falando aqui do programa Trator Solidário, que também tem colhedoras e pulverizadores e oferece redução entre 15% e 20% em relação ao preço de mercado. Então, aqui está falando essa notícia, né, desse programa, o Trator Solidário, que ajuda os agricultores a adquirirem as máquinas que eles precisam para usar no campo, né? Então, para os pequenos produtores, principalmente os médios, é bem importante, né, eles terem esse subsídio do governo. Como a gente falou bastante na última aula das máquinas agrícolas, a gente vai continuar falando ainda de máquinas, mas agora a gente vai falar do uso das máquinas térmicas ao longo do tempo. Tá? Vocês vão ver que alguns assuntos parece que vão ficando meio repetitivos, mas é porque a gente acaba entrando em uma aula e outra nos assuntos, né? Então, primeiro, gente, eu quero que vocês analisem esse gráfico aqui comigo, tá? Essa primeira barra aqui, ó, tá dizendo ali que a gente está estudando aqui 2000 anos antes de Cristo, lá no Egito. A parte amarela da barra está dizendo que é o uso da força humana e essa parte verdinha, força animal. Então, vejam que lá nessa época, 2000 anos antes de Cristo, a força humana era predominante. Tá? Então, para todas as atividades, né, a gente focou um pouco mais nas atividades agrícolas, e aqui nesse princípio também, a maior parte das atividades aqui eram feitas com a energia da força humana, tá? Um pouquinho ali da animal. Quando a gente vai dar um salto na história, ó, 200 anos antes de Cristo, lá no Império Romano, a gente está vendo aqui que a força humana ainda é predominante. Aumentou um pouco da força do uso da força animal, né? E começou ali em azulzinho, ó, o uso das rodas d'água e catavento. Então, eles começaram a desenvolver algumas máquinas um pouco mais complexas para poder gerar energia para fazer as atividades. Quando a gente vai ali, um salto maior ainda, 500 anos na China, ali, né, no ano 500 da China, a gente vê que mudou pouca coisa. Olha só, o tanto de tempo que passou, 200 anos antes de Cristo, ano 500 na China, e mudou quase nada. A força humana ainda é predominante, em segundo lugar a força animal, e um pouquinho ali até diminuiu o uso das rodas d'água. Depois, quando a gente chega ali no ano de 1200, também alterou pouco se a gente for comparar um gráfico com o outro. Né? A força humana ainda é cerca de 80%, né, da energia utilizada vem da força humana. Mas aqui, se a gente for, acrescentou alguma coisa a mais, ó, que é o moinho de vento. Tá? Uma tecnologia a mais ali, mas ainda a força humana e animal predomina. 1800, está predominando ainda, está diminuindo. Mas agora a gente incluiu mais uma coisinha ali, ó, as máquinas a vapor. Vejam que a partir das máquinas a vapor, aí sim começa a mudar de verdade. Olha só o próximo gráfico. Força humana diminuiu bastante, gente. Está predominando aqui as máquinas a vapor. Então, a partir do desenvolvimento da primeira máquina a vapor, quando ela começou a ser utilizada de forma comercial para facilitar o trabalho, principalmente na agricultura, deu um boom aqui, ó. Diminuiu bastante o uso da força humana, força animal aqui continuou mais ou menos a mesma coisa, se a gente for comparar o tamanho das barrinhas, e ainda aqui, ó, acrescentou mais duas coisas, turbinas a vapor e motor de combustão interno. Quando eles aprenderam a utilizar essa tecnologia do motor de combustão, gente, olha só o que aconteceu aqui no ano de 1950. Se a gente olhar o gráfico, muito uso de motor de combustão. Né? Até diminuiu aqui a máquina a vapor, ficou pequenininho ali até. Então, olha só como mudou muito, como revolucionou o uso de máquinas térmicas ao longo do ano. A gente passou aqui quanto tempo com a força humana predominando para fazer as atividades, depois da invenção das máquinas a vapores, o gráfico aqui ele alterou completamente. Tá? Então, olhe que interessante a gente analisar o uso das máquinas com a relação aqui dos trabalhos ao longo da história da humanidade. Né? Um exercício, então, para vocês pensarem. A gente já analisou o gráfico junto, tá? Vocês vão pensar aqui e a gente volta a responder junto.
Pense uma vantagem e uma desvantagem para cada uma das formas de energia apresentadas no gráfico estudado no slide anterior. Aqui eu coloquei as formas de energia que eu quero que vocês pensem, tá? Então, uma vantagem do uso da força humana e uma desvantagem. Uma vantagem do uso da força animal, também uma desvantagem. E assim por diante. Então, respondam aí que eu já volto a responder junto com vocês. Então vamos relembrar que questão desse tipo não quer dizer que se eu não dei a resposta exatamente igual à tua que você está errado, tá? Porque você pensou algo pessoal teu ali, uma opinião sua, tá? Só tem que ver porque às vezes se escrevem umas coisas que não tem a ver com o que a gente está tratando, tá? Mas se tem a ver com o tema tratado, você não precisa alterar a sua resposta, só pense sobre ela. Realmente faz sentido? Se faz, deixa ela aí, tá? Vamos começar aqui. Força humana. Uma vantagem, não é poluente. A gente está usando a força do nosso próprio corpo, não está gerando poluentes, né? Uma desvantagem, ela é limitada, ela é demorada. Então, por exemplo, se você tem uma plantação, você fica limitado pelo número de pessoas que estão trabalhando ali, né? Então, se são poucas pessoas, vai demorar mais, né? Então, tem essa limitação aí. Força animal, também não é poluente, né? No geral, é relativamente barata, mas também é limitada e demorada. Menos demorada do que a força humana ali, né? Porque o animal às vezes é mais forte, mas também é demorada e também é limitada. Roda d'água. Quando começou a utilizar roda d'água, qual que era a vantagem? Também não é poluente e é uma energia que a gente diz que é renovável, né? Então, enquanto você tem água ali, está acontecendo, está movendo a roda d'água e está acontecendo. Uma desvantagem, fica restrita a locais onde tem água.
onde tem corredeira, geralmente, né, onde é utilizado, onde tenha rios. Então, é limitado pela localização. Moinho de vento, também, ó, não é poluente e é uma energia que é dita renovável. Porém, também fica restrita a locais onde tem muito vento, porque locais onde venta pouco ou onde não venta, não vai dar para utilizar um moinho de vento, tá? Máquinas a vapor, vantagem, ela é mais eficiente se comparada com os outros tipos de força que a gente estava usando aqui. Não depende de outros fatores como o ambiente. Então, eu posso ter uma máquina a vapor em local que tenha vento, em local que tenha água ou onde não tenha, tanto faz. Porém, ela é poluente e é uma tecnologia cara, tá? Motor a combustão, mesma coisa, gente. Também é mais eficiente do que as outras, também não depende muito de outros fatores, principalmente relacionados ao meio ambiente, mas também é mais poluente e mais cara, tá? Então, aqui a gente colocou algumas. Talvez você tenha lembrado de outras situações, tá? Não faz mal, era uma questão mais pessoal aqui mesmo. Um quiz agora, mais tranquilinho aqui. São consideradas máquinas térmicas. Letra A, força humana e força animal. Letra B, roda d'água e moinhos de vento. Letra C, máquinas a vapor e motor a combustão. Ou letra D, turbinas a vapor e moinhos de vento. Primeiro, vamos lembrar o que é uma máquina térmica para a gente poder responder. Lembra que a gente falou que máquina térmica são aquelas máquinas que usam calor para transformar a energia térmica em outro tipo de energia? Então, vamos ver o que tem a ver aqui, ó. Força humana e força animal. Não está utilizando calor, a gente está usando a força mecânica mesmo, não é?
Roda d'água e moinho de vento. Onde está o calor, a energia térmica aqui? Também não. Máquinas a vapor e motor a combustão. Aqui sim. Tá? Então, a gente achou a resposta correta. Continuando o conteúdo aqui agora. Está falando que as antigas civilizações, e quando a gente fala de antigas civilizações, a gente está focando na egípcia, na romana e na chinesa. Por que não nas outras? Porque são dessas civilizações aqui que a gente tem mais dados, que a gente tem mais estudos, né? Então, geralmente, são informações que a gente tem delas. Não quer dizer que em outros locais não tinham civilizações, tá? Só quer dizer que a gente não tem muitos dados sobre elas. Então, as antigas civilizações utilizavam principalmente a força humana para fazer as máquinas funcionarem, né? A gente viu no gráfico muita força humana. Então, a gente está vendo, inclusive, na figura aqui, ó, só homens trabalhando, força humana está predominando aqui. Mais tarde, eles aprenderam também a utilizar a força animal. Eles domesticaram os animais e conseguiram utilizar, então, além da força do corpo deles, dividir ali a tarefa com os animais, tá? Que facilitou bastante o trabalho já. E quando a gente está falando, apesar da gente ter focado muito em agricultura, a gente tem que lembrar que tem outras atividades que essas civilizações exerciam, né? E que a gente não fala, mas que é importante lembrar. Por exemplo, as navegações. Ó. As navegações aqui a gente está olhando praticamente força humana. Se bem que aqui eles já aprenderam a usar o vento a favor deles, né? Quando eles usavam as velas. Mas predominantemente a força humana aqui. Tá? Então, outras atividades também eram assim. Força humana e força animal predominavam. Aí veio lá para a Idade Média. Na Idade Média, eles utilizavam muitos moinhos d'água, a gente está vendo aqui, ó, ficam perto de rios, perto de lagos, locais onde tem a água, né? A água vai se movimentando e fazendo mover esse moinho. Aqui está mostrando mais ou menos como é que funciona. Então, a água vai passar por aqui, vai fazer essa roda girar, esse moinho girar, ele está conectado geralmente a uma outra estrutura, a uma outra roda, pode ser ali, vai fazer girar, vai gerar uma energia mecânica aqui. Esses moinhos, eles eram usados principalmente, gente, para moer grãos, tá? Então, aqui dentro, né, vocês estão vendo algumas pessoas, eles colocavam ali, essa máquina ia girando e ia moendo os grãos, assim, facilitando o trabalho deles, tá? Outra forma parecida são os moinhos de vento, que também eram muito utilizados, né? Então, a gente está vendo aqui as pás do moinho de vento, conforme o vento vai passando por aqui, vai fazendo esse moinho girar, tá? Então, são estruturas, inclusive, bem bonitas a gente vê, né, na foto aí. Então, um quiz. Por que o uso de moinhos de vento e rodas d'água, apesar de mais eficientes do que a força humana e animal, não dominaram os meios de produção em nenhuma época desde que foram inventados? Letra A. Porque são difíceis de serem manuseados? Letra B. Porque dependem de recursos restritos a algumas regiões? Letra C. Porque geram muitos poluentes? Ou letra D. Porque exigem muita tecnologia?
Conseguiram? Vamos ler junto aqui então. Vamos pensar, moinho d'água, moinho de vento. Eles são mais eficientes que a força humana. Por que eles não dominaram a época aqui então? Porque são difíceis de serem manuseados? A gente pode até pensar que eles têm uma certa dificuldade de ser montado, mas depois de montado não tem nenhuma dificuldade de manusear, né? Dependem de recursos restritos a algumas regiões. Isso, né, gente? Pense, moinho d'água. Ele depende de água, então ele tem que estar perto, tem que estar num rio. O moinho de vento, em local onde venta muito. Se não venta muito, não adianta construir um moinho. Então, ele fica restrito a essas regiões. Não é qualquer local que eu posso construir uma estrutura dessas, tá? Então, a gente achou a resposta. Aqui no século XIX e século XX, ó, começaram, então, a época do boom das máquinas a vapor, as máquinas térmicas. A gente está olhando aqui a locomotiva, né? Uma foto antiga, bonita de ver também. Então, também foi muito importante para a época, né? Transporte de carga, transporte de pessoas, facilitou muito. Depois aqui, 1950, que a gente comentou na aula anterior lá, as máquinas de combustão interna. Lembra que a gente explicou elas lá? Também eram máquinas térmicas. Aqui, ó, a foto do... O primeiro carro era mais ou menos assim, gente. Né? Você olha, nem lembra muito um carro, mas era o primeiro carro esse aqui. Revolução Industrial. Quando começou, então, o uso das máquinas, possibilitou, então, a Revolução Industrial, que começou lá no século XVII, mas né, não foi o boom dele aqui, mas que começou, então, as máquinas a aumentar a produção. E isso teve um monte de consequências social, ambiental, que a gente vai falar na próxima aula. Os processos, então, de mecanização, ou seja, substituição de mão de obra humana pelas máquinas, diminuiu os custos, aumentou a produtividade e aumentou os lucros. Então, claro, né, que foi investido muito aqui, ó, porque se o custo fica menor, se você pensar em grande escala, aumenta a produtividade, aumenta o lucro, é tudo que o empresário quer, é tudo que o produtor quer. Né? Então, começou então aqui durante a Revolução Industrial. O quiz, mais um. A Revolução Industrial, além de modificar de forma relativamente rápida toda a sociedade, também refletiu na ciência como um todo. Por quê? Letra A, proibiu que os cientistas de produzir novas máquinas. Letra B, desvalorizou a área, já que as máquinas substituíram os cientistas. Letra C, a disciplina de ciência se tornou obrigatória para todos. Ou letra D, valorizou a área no intuito de melhorar as suas máquinas.
essa também, né, gente? Vamos pensar aqui junto. Máquinas. Começou a aumentar o lucro, aumentar a produtividade. Então, vamos investir em produção de novas máquinas. Eu quero mais máquinas, eu quero mais eficientes, com diferentes funções. Então, aqui, ó, valorizou a área da ciência, porque são os cientistas que acabam desenvolvendo essas máquinas, né? Então, valorizou a área da ciência no intuito de melhorar as máquinas. Não é porque ele gostou do cientista, porque ele era bonzinho. Ele queria aumentar seus lucros, e para aumentar ele tinha que ter novas máquinas, tá? As máquinas térmicas na atualidade, tá? Então, primeiro, vamos lembrar, as máquinas térmicas têm uma fonte quente, tem o trabalho que está sendo realizado, tem a fonte fria. Lembram disso? Que a gente comentou na outra aula? Então, fonte quente está fornecendo a energia térmica. A fonte fria é que vai dispersar a energia que não foi utilizada, certo? E o trabalho, o movimento que está sendo realizado. As máquinas térmicas, quando a gente pensa na atualidade, as principais são os automóveis, as máquinas agrícolas, que a gente teve uma aula falando só sobre elas, termoelétricas e usinas nucleares, tá? Então, termoelétricas e usinas nucleares são muito importantes na atualidade porque elas transformam a energia térmica em energia elétrica, que é o que a gente usa geralmente em casa, né? Ou em outras, no trabalho. Então, a maioria das coisas hoje dependem da energia elétrica. Então, termoelétrica e usina nuclear ajudam nisso, a produção de energia elétrica a partir da energia térmica. Vamos lembrar lá, a gente já explicou isso na outra aula, mas vamos relembrar lá o funcionamento do motor, né, a combustão, motor de automóveis. Aqui a gente representou um caminhão, mas poderia ser um carro, poderia ser até uma motocicleta. Vamos pensar aqui. Primeiro, tem que entrar o combustível, mas se entrar o combustível sozinho, não vai ter combustão, porque combustão precisa de um gás. Qual que é o gás mesmo? O oxigênio, tá? Então, primeira coisa, entrada de combustível e oxigênio. Segunda coisa importante, essa mistura do combustível e do oxigênio tem que ser comprimida, tem que ser apertado no espaço aqui. Então, a gente aperta essa mistura no espaço, tá? Depois, gera uma faísca. Lembra da vela do carro lá? Ó, tá gerando aqui uma faísca. Essa faísca elétrica vai fazer com que exploda, com que pegue fogo, com que haja combustão dentro do motor. Depois que isso aconteceu, ó, vai gerar um movimento. E tem que acontecer mais uma coisinha. A gente tem que expulsar os gases que foram formados pelo escapamento. Lembra? Então, o motor funciona dessa forma aqui. A gente está relembrando o que a gente já tinha visto na outra aula, tá? Vamos explicar agora um pouco sobre as termoelétricas, tá? Então, termoelétrica, ela vai transformar energia térmica em eletricidade. Como é que ela faz isso? Aqui tem um desenho representando isso, ó. A gente tem aqui uma caldeira, embaixo aqui uma fornalha. Então, a fornalha vai esquentar a caldeira. Esquenta, esquenta, esquenta. Aquela caldeira ali está cheia de água. A água vai evaporar. Água no vapor. Moléculas mais agitadas. Se elas estão mais agitadas, elas vão então fazer uma pressão maior na parede do recipiente, né? Porque elas expandem, elas se agitam mais, então elas exercem essa pressão. Essa pressão, ó, vai fazer com que a turbina se movimente. O movimento da turbina, ela está conectada aqui a um gerador. O movimento da turbina vai gerar energia elétrica no gerador, que vai ser transmitida depois para as nossas casas, por exemplo. Tá? Então, a gente conseguiu transformar a energia térmica, aqui da caldeira, da fornalha, né, da água que está fervendo aqui, em energia elétrica. Tá vendo só como é que funciona? Aqui no Paraná, a gente não tem muitas termoelétricas, tá? Mas tem alguns locais no mundo que a maior parte da energia é formada dessa forma, por termoelétricas, tá? Aqui a gente usa mais as energias da hidroelétrica, tá? Mas de qualquer forma é importante vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Tá, e as usinas nucleares? Você falou que ela também é considerada ali uma máquina térmica, porque também transforma energia térmica em energia elétrica. Mas como é que a usina nuclear faz isso? A usina nuclear, gente, ao invés dela ter ali uma caldeira, uma fornalha para esquentar, ela produz a energia térmica a partir, né, da quebra de átomos. Então, os átomos, quando eles se quebram, eles geram essa energia térmica. Tá? Então, não tem algo aquecendo ali, mas também é quente, por causa da explosão desses átomos, da quebra desses átomos. A energia deles gera calor. Tá? Então, isso acontece aqui, ó, você quebrou o átomo, gerou calor. Então, vai esquentar, vai ter ali esse calor, vai fazer com que o vapor fique mais... Quanto mais quente fica, mais agitadas as moléculas ficam. Aumenta a pressão, vai girar as turbinas que estão aqui.
Quando as turbinas giram, elas estão conectadas a um gerador, o gerador vai gerar energia elétrica. Então, quando eu uso a energia nuclear, eu consigo produzir muito mais energia elétrica, ocupando um espaço às vezes até menor, tá? Então, é uma energia mais limpa também, se a gente for comparado com a energia termoelétrica, né? Porque ela tinha queima de material, aqui não. A gente não está gerando esse tipo de resíduo, tá? Um quiz. Comparando uma termoelétrica e uma usina nuclear, pode-se dizer: letra A, a usina nuclear é mais poluente? Letra B, a usina termoelétrica é preferível para o meio ambiente? Letra C, ambas utilizam o calor para gerar energia elétrica? Ou letra D, não utilizam energia térmica em seus processos? Gente, eu já tinha explicado e dado a resposta, né? Então tá bem fresquinho na cabeça. Ó. Ambas utilizam calor para gerar energia elétrica, certo? Por que o resto está errado? A usina nuclear é mais poluente? Não, gente, ela é menos poluente, tá? Ela não precisa queimar um combustível fóssil. Combustível fóssil é que é o poluente, tá? Termoelétrica é preferível para o meio ambiente? Se ela é mais poluente, ela não é preferível, né? Então tá errado também. E as duas utilizam processos de energia térmica, então está errado aqui também, só a letra C. Um exercício agora. Nosso país tem um sistema de transporte que depende do uso de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel, e de biomassa, como o álcool, que deriva da cana-de-açúcar. A energia química desses combustíveis é convertida em movimentos de veículos. Essa transformação de energia acontece. Letra A. Na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões do motor. Letra B, nos eixos que transferem movimento às rodas e impulsionam o veículo.
C, na vela de ignição, quando a energia elétrica da faísca para a combustão. Letra D, na exaustão, quando os gases quentes são expulsos pelo escapamento. Ou letra E, na carburação com difusão de combustível no ar. Ah, professora, um monte de palavra difícil, eu não sei, eu não entendo direito de funcionamento de motor de carro, não entendi. Gente, quando vocês pegam um exercício assim, vocês têm que ler e interpretar, tá? Não precisa você entender o funcionamento do carro. O exercício está aqui justamente porque você dá conta pelos conceitos que a gente viu nas últimas aulas. O que ele está perguntando aqui? Primeira coisa, vamos detectar isso. Ele quer saber em que parte do funcionamento do carro aqui a gente consegue transformar a energia química do combustível em energia mecânica do movimento. Onde que acontece isso? Na combustão que gera gases quentes que movimentam o pistão do motor? Sim, né, gente? Ó, a combustão ocorreu. A energia química que estava ali contida no combustível vai gerar o vapor quente. O vapor quente vai mover os pistões, energia mecânica. Tá? Então, ocorreu aqui. Os outros processos que estão aqui, eles até ocorrem no carro também, mas não são eles. Não é aqui a transformação da energia química em mecânica. Tá? Então, ele só queria saber isso. Onde que eu consigo transformar a energia química em energia mecânica? É nesse processo de combustão, tá bom? Agora, gente, a gente vai fazer algumas comparações. Tá? A gente estudou lá, falou sobre os moinhos de vento, sobre os moinhos d'água, e a gente vai comparar esses moinhos, que nem são mais utilizados hoje, ou são pouco utilizados, vamos dizer assim, com estruturas que a gente utiliza hoje. Então, primeiro aqui, ó, o moinho de vento, a gente pode comparar com as usinas eólicas.
Tanto um quanto o outro, eles se utilizam do vento para produzir a energia deles, para, né, resultar no trabalho que eles querem. Primeiro aqui, o moinho de vento. Tem vários moinhos de vento, né, espalhados pelo mundo. Tem aqui, por exemplo, está mostrando da Espanha, tem na Holanda moinhos muito famosos também, mas eles não são muito utilizados hoje, né, porque já existem outras formas de produzir energia mais eficientes. Mas, de qualquer forma, o que ele fazia? Transformava a energia eólica em energia mecânica. Movimentação das pás aqui vai fazer com que aqui dentro, a gente viu que tinha uma roda lá que moía grãos, né? Então, transforma o movimento aqui das pás no movimento da roda lá dentro para moer o grão, tá? As usinas eólicas, é parecido, ó, só que eu estou transformando a energia eólica em energia elétrica, que é o que interessa para a gente hoje, né? A energia que a gente mais precisa, que a gente mais utiliza, energia elétrica. Então, essas pás, elas vão girando, vão fazendo girar lá, giram lá umas turbinas que chegam lá no gerador para gerar energia elétrica para a gente, né? Então, aqui no Paraná, ó, bem bonito também de ver. Olha só o funcionamento. Então, o vento vai passando por ali, vai fazendo as pás girarem, as pás vão lá girando as turbinas e fazem com que a energia elétrica seja gerada, tá? Outra comparação que a gente vai fazer, moinho da água com as hidrelétricas. Ambos utilizam a força d'água para produzir energia. Só que no caso do moinho da água, ó, a energia hídrica também era transformada em energia mecânica. Lembra que a gente falou que esses moinhos, tanto de vento quanto de água, eles eram utilizados bastante para moer grãos? Então, a intenção era gerar uma energia mecânica para moer o grão. A hidrelétrica já não tem mais essa função. A intenção dela é produzir energia elétrica para a gente utilizar nas nossas casas. Aqui no Paraná, a maior parte das casas são alimentadas com energia elétrica vindo das hidrelétricas, né? Porque a gente tem a usina de Itaipu que produz muita energia. Então, está comparando os dois, apesar dos dois utilizarem água, a intenção dos dois é diferente, né? Aqui mostrando como é que funciona lá. A água vai caindo, então, ali fazendo girar também umas turbinas. Essas turbinas, então, vão gerar a energia elétrica para a gente. Bem bonito de ver a imagem, né? Um exercício, então. Energia limpa é aquela que não libera gases poluentes na atmosfera, reduzindo, assim, impactos ambientais. Quais das opções abaixo não pode ser considerada uma energia limpa? Letra A, energia produzida pelas hidrelétricas. B, energia produzida pelas termoelétricas. C, energia solar. Ou letra D, energia eólica.
junto aqui, gente. Energia gerada em hidrelétrica. Pensa lá, a água vai gerar algum poluente para gerar essa energia para a gente? Não. A gente até pode pensar que hidrelétrica tem sim impactos ambientais, tá? Mas não é esse que está falando no texto. Não gera poluentes, gases poluentes para a atmosfera, tá? Então, ela é uma energia limpa. Energia das termoelétricas. As termoelétricas têm que queimar alguma substância para poder produzir a energia elétrica. A queima de substâncias libera gases poluentes, então ela não é uma energia limpa. E as outras são? Energia solar. Gera gases poluentes? Não, gente. A energia solar é que ela coloca aquelas placas que conseguem então pegar a luz do sol, mas não está gerando poluente. Energia eólica. Do vento também não está gerando poluentes. Então a única que não é considerada limpa é da termoelétrica. Gente, o que a gente viu na aula de hoje? Então, na aula de hoje, a gente estudou o uso das máquinas térmicas, né? Falou mais um pouquinho sobre elas, né? Aprofundou um pouquinho mais no assunto e falou também, de volta, um pouquinho das máquinas ao longo do tempo. Então, vocês viram que a aula anterior e essa aula, a gente falou bastante da história do uso dessas máquinas, né? Como é que evoluiu isso ao longo da história da humanidade, que conforme as máquinas foram sendo desenvolvidas, mudou muita coisa na vida das pessoas também. E como eu já tinha comentado na aula passada com vocês, procurem falar com as pessoas mais velhas da família, né? Com o vô, quem tem bisavô ainda, né? As histórias são bem interessantes de serem escutadas. Porque na época deles, muitas das coisas que a gente tem hoje não existiam. Ou até existiam, mas não eram muito utilizadas. Então, conforme foi passando o tempo, isso mudou de uma forma até relativamente rápida. Então é interessante a gente escutar as histórias deles para vocês verem tanto de coisa que não tinha na época deles, né? Que talvez hoje a gente pense, meu Deus, como é que eles viviam sem isso? E viviam, né? Então a gente também tem essa capacidade. Gente, eu espero vocês na próxima aula, que vai ser a nossa última aula, tá? Então espero vocês aqui. Até a próxima aula. Tchau, gente!